das Minas Gerais. Paula Varkentin. Já fiquei sabendo que os filhos dela estudaram num colégio alemão, então tem que falar bem certinho. Paula, você então é mãe de 2 crianças, o Cris e a Lua. E eles jogaram o jogo Pequenos Nativos, que está apresentando aqui, né? O legal é que o jogo foi coordenado por uma mulher, que é a Jolie Stateri. E o jogo, ele conta um pouquinho sobre as histórias dos seres fantásticos do folclore brasileiro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre educação ambiental e tal, mas eu queria primeiro ver com você o que você achou do jogo, que eu sei que você jogou a demo, ainda não está completo, né? Mas como que foi assim, esse primeiro contato? Foi muito legal. Depois que eles terminaram, porque como é a versão demo, eles falaram, mãe, eu quero jogar mais, e agora? Eu falei, calma, espera, eles adoraram. Porque tem essa questão do personagem, ele vai dormir, e aí ele sonha, e aí ele não sabe se está acontecendo, se ele está no sonho, então encontra o Curupira. Então eles adoraram e ficou aquele sabor, aquele gostinho de quero mais, né? Mas eu não sei se eu te contei que esse jogo ele foi inspirado numa dramaturgia, que é O Sonho de Herói, que o Léo que escreveu. E é bem isso, assim, no teatro as crianças adoram e querem saber o que aconteceu. É muito interessante. E como que é a sua relação com o jogo? Você sempre jogou? Seus filhos jogam? Então, como eu sou professora, eu costumo utilizar muitos jogos, né, durante as aulas, lógico, de acordo com o perfil da turma, de acordo com aquilo que precisa ser trabalhado, mas a gente costuma jogar. São jogos são plataformas feitas já para esse intuito educacional, né? Tem o Kahoot, tem o Word Wall, que é uma grande comunidade de jogos. Nós criamos os jogos, é muito legal, porque nós criamos os jogos, eles têm alguns padrões, né, onde a gente entra e coloca lá as informações que a gente precisa. Eu até fiz um jogo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que máximo! Então a gente costuma utilizar. Eu já fiz jogos sobre as regras da casa com as crianças, então a gente costuma usar bastante. E faz muito sentido para eles, porque a gente entra no universo deles. Né? E a partir disso a gente traz ali os temas que a gente precisa trabalhar. Então a gente trabalha bastante. Então você já tem essa relação, né, com o jogo. Eu não tinha nenhuma relação, eu fiquei sabendo, assim, principalmente de visual novel, que é esse tipo de jogo, né, do Pequenos Nativos, a partir da Júlia, que apresentou pra gente. Mas tem muitas possibilidades, né, em jogo. Tem muitas possibilidades. Os Pequenos Nativos a gente realmente também não conhecia. Mas foi muito legal e o que chamou muita atenção é que trouxe a questão da cultura brasileira. Então a gente vê muitos jogos que trazem muitos personagens de fora, que também são super legais, né? Mas esse fez muito sentido. É igual jogos com animais. Quando a gente fala de jogos com animais, tem o quê? Tem o leão, tem elefante, animais de outra fauna. Tem razão. Muitas vezes não são considerados os animais da nossa fauna brasileira, da Mata Atlântica. E esse jogo chamou a atenção por isso, porque traz personagens do nosso folclore, personagens da cultura brasileira. E mais ainda, eles têm problemas sociais para combater. Isso, exatamente. Né? Então, é um jogo educativo, é um jogo super divertido, criativo e que também educa, né? Deu para perceber que você realmente tem um contato já prévio com o jogo, porque quando eu te perguntei, você falou, olha, deu para ver que o Curupira, depois ele faz umas perguntas que vai entrar aí na parte de educação ambiental. E é isso. Com o jogo completo, o jogador vai ter essa experiência de descobrir mais sobre poluição dos oceanos, desmatamento, grilagem, descaso com povos indígenas. Então, o legal é que teve essa preocupação, sabe, no roteiro, de falar sobre isso e também de trazer profissionais que vivenciassem isso. Tanto que a trilha do jogo, na verdade, assim, eu sei que tem uma diferença entre trilha e música original, alguma coisa assim, mas uma das músicas foi feita por um indígena. E então o legal é que é importante trazer também, né, toda essa cultura e não só falar sobre eles, mas também eles falarem por eles, né? Exato. Dentro da sala de aula, como que vocês abordam essa questão de educação ambiental, de realmente povos originários, sabe? Bom, a gente trabalha de forma muito transdisciplinar, né? Está presente a todo momento. Essa questão da educação ambiental para nós está presente em todos
os momentos. Então, quando a gente quer fazer uma abordagem um pouco mais específica, aí a gente utiliza jogos, por exemplo, tem o jogo que se chama Vivos ODS, né? Vivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a própria ONU disponibiliza no site um tabuleiro, nós mandamos fazer um tapete grande com esse tabuleiro. E aí, lógico, tem ali uma trilha que precisa ser percorrida, tem alguns desafios, você precisa responder algumas perguntas. São perguntas que nem sempre os participantes conhecem a resposta, mas aí a gente dá algumas alternativas. Então isso desperta um pouco essa percepção para esses temas. Né? Então é uma das formas de trabalhar a educação ambiental, é esse jogo. Mas o que é importante é a gente considerar todas as questões dentro da aprendizagem. Então a gente tem, por exemplo, tem a questão instituição, tem a questão identidade escolar da instituição, tem a questão recursos disponíveis, a própria turma, o perfil dessa turma, tem muitas especificidades. Qual é o espaço que você tem disponível para você trabalhar? Quando a gente conhece todas essas possibilidades, aí a gente faz um planejamento adequado para essa turma, para a faixa etária da turma, para a bagagem da turma, porque a turma tem conhecimentos prévios, né? Então é legal a partir desses conhecimentos a gente explorar questões ambientais em todas as disciplinas, né? E jamais considerar a educação ambiental como uma disciplina. Isso inclusive é vetado na Política Nacional de Educação Ambiental. Né? Não é, a Política Nacional de Educação Ambiental traz muitas diretrizes, coloca a quem cabe trabalhar a educação ambiental, que é no ensino formal, no ensino não formal, cabe às empresas, aos meios de comunicação, cabe a todos nós. Sim. Né? A educação ambiental cabe a todos nós. Então, essa abordagem ela precisa ser feita com esse cuidado, mas sem pensar em educação ambiental como disciplina fechada numa caixinha. Né? Porque o meio ambiente ele não é um recorte, ele não é um pedaço, ele é um todo. Você comentou bastante sobre ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é da ONU, né? Explica um pouquinho o que é. Tá, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muita gente chama de Agenda 2030. Isso, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Quando alguém fala Agenda 2030, está se referindo aos ODS. Na verdade, quando a gente contextualiza, a gente fala um pouquinho lá atrás, no ano 2000, a gente tem os ODM, que são os Objetivos do Milênio. Também foi um pacto global, mediado pela ONU, com algumas prioridades, eram 8 prioridades na época, né, para que todos os países membros pudessem mover esforços mesmo para atingir esses objetivos. E alguns chamavam de 8 jeitos de mudar o mundo, que era muito legal, era um norte, é um caminho que a gente tem, e aí todo mundo tem esforços no sentido de atingir esses objetivos. A vigência do ODM é do ano 2000 até o ano 2015. Lógico, foram mensurados muitos resultados, com indicadores e tudo isso, e depois a gente teve a proposta dos ODS, que são mais abrangentes, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma vigência de 2015 a 2030, e aí nesse caso são 17 objetivos. A gente nota que os 17 objetivos, eles realmente abrangem a sustentabilidade em todas as suas dimensões. Porque quando alguém fala sobre sustentabilidade, a gente pensa muito na sustentabilidade ambiental, né, que é de fato uma das dimensões. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando daquilo que se sustenta. Então a gente está falando de sustentabilidade econômica, ecológica, lógico, política, territorial, cultural. Né? São muitas dimensões e o ODS ele abrange bastante essas dimensões da sustentabilidade. Eu lembro que muita gente comentava do tripé da sustentabilidade. Continua vigente assim? Sustentabilidade é o tripé? O tripé da sustentabilidade ele tem um perfil bem empresarial, né? A gente traz para esse empreendimento, para esse projeto, para que ele tenha sustentabilidade, ele precisa ser economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto. Isso. Né? Hoje a gente tem a governança que vem, né? O ESG com bastante força, inclusive trazendo indicadores, né? Então assim, se você tem investidores interessados em negócios, eles vão analisar né, os indicadores ambientais. Então, ESG virou um indicador muito importante. Então, quando a gente fala do tripé, ele já foi,
não sei se reformulado, substituído, mas as coisas foram se modificando. Mas o ODS também, de fato, a gente precisa observar também dentro das empresas, porque não é um compromisso da educação da escola, é um compromisso de escolas, de instituições educacionais, de empresas públicas e privadas, da sociedade como um todo. Então, realmente é um pacto global. A gente precisa ter esse movimento global em direção ao alcance desses objetivos. Eu acho super interessante os ODSs. E aí a minha dúvida é a seguinte, lindo, super bonito, mas e aí? Como que a gente percebe se está sendo aplicado? De quem que a gente tem que cobrar isso? A ONU, ela tem, existem acompanhamentos, existem indicadores e nada impede também que as próprias instituições tenham os seus indicadores, né? Porque todo o processo, inclusive de educação ambiental e de educação como um todo, a gente precisa avaliar o processo. Sim. Né? A gente precisa avaliar, a gente precisa revisitar os planejamentos, enfim. Então, e a gente faz muito isso através de indicadores, né? Então a gente pode ter dentro das instituições, por exemplo, onde eu trabalho, os nossos indicadores são os custos, conta de energia, conta de água, quantidade de resíduos que a gente encaminha para reciclagem. Tá. Né? Então, como que isso está funcionando? A gente está aumentando, está diminuindo? A gente está... Lógico que você precisa ter metas também, né? A gente vai sempre revisitando as metas e através de indicadores a gente vai vendo. E também a gente vê alguns resultados, algumas iniciativas que a gente consegue perceber também, né? Eu tenho percebido, principalmente de uns 3 anos para cá, que muitas empresas estão adotando os ODS, estão fazendo projetos no sentido, né, de contemplar esses objetivos. Muitas escolas, recentemente uma escola grande na região onde eu moro, eles pintaram todos os muros com os 17 objetivos. Olha, isso é legal. E aí colocaram, e colocaram QR Code. Então, assim, quem não conhece, né, os ODS, tem lá na portinha, eles colocaram, né, imprimiram. Você vai lá com o celular. Então, a tecnologia também pode ser usada, né, a nosso favor. Você trabalha com meio ambiente há muito tempo, porque você é formada em biologia, né? E você falou que nos últimos 3 anos você tem percebido, né, que as empresas estão falando sobre ODS. Desde quando você trabalha, né, com biologia até agora, você tem percebido uma evolução ou ainda tem muito para melhorar? Não, eu tenho. Essa questão ambiental, as questões de sustentabilidade, eu percebo que elas estão sendo muito mais faladas. Eu acho que até os meios de comunicação têm uma participação importante nisso. Não só escolas estão falando mais, a gente tem hoje escolas falando sobre igualdade de gênero. Isso também é falar de meio ambiente, também é falar de sustentabilidade. E está no ODS, é o ODS 5, né? Igualdade de gêneros. Sim. Então eu tenho visto uma mudança muito positiva nesse sentido, trazendo essa discussão. E também mudanças na própria forma de trazer esses assuntos, porque a gente, embora isso ainda aconteça, mas a gente tem outras formas de abordagem, por exemplo, projetos, você faz ali projetos para trabalhar questões, não é mais aquela coisa do professor detentor do conhecimento falando, os alunos vendo e ouvindo e absorvendo e anotando. Eu tenho visto uma participação maior dos alunos, eles estão mais críticos, eles estão participando mais. Isso também tem a ver com a ODS, né? Educação de qualidade. Então a gente está... Por isso que eu falo que eles abordam a sustentabilidade nas suas dimensões, né? Então eu tenho visto muitas mudanças positivas, pessoas falando mais, conversando mais sobre isso do que antigamente. Então tem assuntos que não se falava muito e agora, embora esse assunto não seja novo, né? A gente tem a Conferência de Estocolmo em 1973, né? O relatório Nosso Futuro Comum em 1987, então tem... Teve a Eco 92, a Eco 92, que ficou muito famosa, né? Eu lembro disso. Então, porque foi no Rio de Janeiro também. Isso. Então a gente tem visto resultados, discussões um pouco mais aparentes hoje, mas na verdade é uma questão que vem de muitos anos, né? Eu acho que talvez também uma outra coisa que possa ajudar na educação ambiental, principalmente para a criança, é trazer
para o real, né? Então, de repente, fazer projetos com o entorno, reciclagem, né? Eu não sei se vocês falam sobre reciclagem, sobre reutilização de materiais, né? Porque tem os R's lá, que é reuse, reduzir, reutilizar, reciclar. Já tem mais de 11 já. Sério? Nossa, achei que fossem 3 só. Não, mas os mais conhecidos são, de fato, reduzir, reutilizar e reciclar. Isso. Porque a reciclagem, ela é extremamente importante. Algumas pessoas resumem a questão ambiental à reciclagem, né? Embora ela seja extremamente importante, a questão ambiental ela é muito mais abrangente. Falar de meio ambiente, a gente está falando de autoconhecimento, sobretudo. A gente está se inserindo dentro desse ambiente, não apartado dele, né? O ambiente não é uma fonte inesgotável de recursos a serviço da humanidade, que é o que a gente muitas vezes via acontecendo e ainda vê. Então a reciclagem ela é extremamente importante, mas ela tem a reciclagem também tem a questão de emissão de gases de efeito estufa, também gasta energia, também gasta água. Então assim, não estou batendo na reciclagem, não é isso, mas é porque antes tem o reduzir, isso, né? Tem o reutilizar, então redução de consumo, né? Tudo isso vem antes, né, da reciclagem. Eu vi um documentário recentemente chamado Descarte. Não sei se você já ouviu falar. Já vi a sinopse, mas ainda não assisti. Muito legal, tá na Amazon Prime e fala sobre isso, sobre a reutilização dos materiais, né? Então apresenta alguns profissionais que não apenas fazem a reciclagem, né? Ou reciclam de outra forma, né? Eu não sei como que seria isso. E assim, tem uma estilista que ela utiliza retalho para fazer as roupas dela. Então, é super legal. A reutilização a gente normalmente consegue perceber aquele material, né? Não passa por um processo físico, químico, né? Você derreteu aquilo e transformou aquilo em outra coisa. Aí seria a reciclagem. E vale muito porque você deixa de descartar essa matéria-prima, porque ela está usando como matéria-prima, ela está usando tecido, é matéria-prima. Você deixa de tirar produtos da natureza, produtos do ambiente, matéria-prima. Então, assim, por que é muito legal e muito importante, né, a reutilização e a reciclagem? Você poupa recursos naturais e você deixa de descartar esse resíduo num lixão, num aterro, que tem um tempo de vida útil X, não é eterno. Então a gente vai cavar um buraco aqui e vai descartar aqui eternamente todo o resíduo produzido. Né? E muito do que é descartado é um resíduo, mas não é lixo. Lixo é quando não tem mais serventia, não vai mais precisar, não tem mais possibilidades de utilização. E a gente ainda tem um pouco, apesar disso ter mudado, a gente ainda tem muito aquela cultura de descartar coisas que ainda podem ser utilizadas e poupariam recursos. Que é o jogar fora e não existe fora, né? Não existe fora, você vai jogar fora onde você vai continuar dentro. E aí você estava perguntando sobre como que a gente pode fazer essa abordagem com as crianças, com os alunos, né, de forma geral, e aí eu comecei a falar da reciclagem. É legal também fazer brinquedos, né? Muitas escolas fazem brinquedos com esses materiais. É legal também, mas precisa tomar muito cuidado com a contextualização. Para não dar aquela falsa sensação de que então tudo bem. Vamos consumir os descartáveis, porque depois isso vai virar um brinquedo, tudo bem, pode consumir. Porque na verdade a gente precisa pensar lá atrás, redução do consumo, redução de embalagens. Né? Então a gente precisa trabalhar isso de muitas formas com as crianças. O importante, na hora de escolher a forma de trabalhar isso com as crianças, ou com qualquer idade do estudante, é, de novo, pensar no perfil dessa instituição, dessa turma, nos conhecimentos prévios, nos recursos que se tem disponível. E o que é muito interessante, principalmente nas escolas, é fazer um planejamento coletivo. É muito legal. Quando você faz um planejamento coletivo entre todas as áreas, você consegue dar mais transdisciplinaridade para esse tema. Todo mundo trabalhando vai fazendo mais sentido. Né? Fica mais tangível, né? Fica. E também tem trocas, né? Porque todo mundo tem bagagem.
Então, às vezes, num projeto que você coloca ali na mesa, junto com os outros professores, com as outras professoras, ele está de uma forma e ele vai sair de lá muito mais rico, porque a gente tem contribuições, né? E aí dá para fazer biomapa, sair pelo entorno, que é extremamente importante a gente conhecer a comunidade. Pode fazer biomapa, pode fazer visitas. A gente tem em São Paulo centrais de triagem, de reciclagem, inclusive uma que é mecanizada, então é de última tecnologia, né? Chama Central Mecanizada de Triagem Carolina Maria de Jesus. E eles recebem, precisa só verificar a idade e tal, mas eles recebem o público, eles mostram como funciona, mostram as cooperativas que estão envolvidas, trabalho e renda para aquelas pessoas. Então tem um contexto grande que você traz. Pode fazer trilhas com essas, lógico, de novo, de acordo com todas as possibilidades. Pode utilizar o próprio espaço escolar como ferramenta pedagógica para essas aulas. Então tem muitas abordagens, né? Tem livros, tem um livro que chama Vivências com a Natureza, do Joseph Cornell, que traz muitas possibilidades de vivência. Bom, para os educadores você já deu várias dicas aqui. Agora, quem quer trabalhar a educação ambiental dentro de casa, né? Um pai, uma mãe que percebe que de repente na escola não está sendo tão trabalhado isso, qual é o primeiro passo assim, a se fazer? Bom, com base, né, nas características, na cultura daquela família e tudo isso, tem muitas possibilidades. Por exemplo, você pode ter um minhocário urbano, você pode ter um minhocário dentro de casa, inclusive dentro de um apartamento. Uau! Né, dá para ter. E aí é legal porque também todo mundo, todos os moradores vivenciam também o processo de decomposição da matéria orgânica, né? Porque você faz a compostagem, né? Só que o minhocário ele tem as minhocas que vão potencializar ali aquela compostagem, aquela decomposição. E aí depois no final você tem como produto final adubo, tem chorume. Então, só de vivenciar esse processo, você já explica muitas coisas, né? Olha, na natureza não tem lixo, na natureza as coisas naturalmente se transformam, nada se perde, tudo se transforma, né? E aí você tem ali uma experiência que está mostrando isso. E você reduz os resíduos que você colocaria no coletor comum e iria para um lixão ou para um aterro. Uma das formas. Outra forma, diálogo, falar sobre o assunto, ver filmes sobre o assunto. Tem um filme que chama Wall-E, que é super bonitinho e traz muita questão de resíduo, né, de geração de resíduos. Que é do robô, né? Que é do robô. Tem uma atividade que é muito legal, que eu tenho em casa, inclusive, que é uma atividade de sensibilização, para você trazer a percepção, você despertar as crianças para essa questão. Você pendura nas costas dos moradores, né, no caso de casa, ou, enfim, dos amiguinhos e tal, a foto de um animal. Tá. E aí eu procuro fazer com animais brasileiros. Tá. Então você cola atrás e eu não posso ver qual é o animal que está atrás de mim, você tem um animal, todos os moradores têm um animal. E aí eu preciso descrever, aí você vendo o meu animal, você me descreve ele. Ah, tem pelos, é quadrúpede, assim. E eu preciso descobrir qual animal é esse. E é uma brincadeira super gostosa e tal. Só que um desses animais que são colocados é o ser humano. E esse normalmente é o último. Porque a gente não se coloca como parte disso e também não se coloca como animal. Então isso gera conversa para dias. Eu amei. Né? E aí, quando a gente faz em escolas ou em grupos de amigos, grupos maiores, é uma farra quando eles descobrem que ele é um humano, né? É super legal. Foi o que você falou do autoconhecimento, né? Então, é uma questão... Quando a gente fala de educação ambiental, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando basicamente de autoconhecimento, porque a gente faz parte desse processo. O planeta não passou a existir na hora que a gente surgiu e ele não vai deixar de existir quando a gente se for. Né? Então a gente, e aí, inclusive o conceito de desenvolvimento sustentável ele está muito pautado nisso, né? De você permitir que as outras gerações, as próximas gerações, supram as suas necessidades. E eu digo que assim, não só gerações humanas, né? Nós dividimos tempo e espaço com outras espécies. Nós não estamos aqui sozinhos, espécies animais e vegetais, que também precisam suprir suas necessidades. E mais do que isso, elas também garantem a nossa sobrevivência. Né? Então, é uma questão de autoconhecimento. O que eu preciso para sobreviver? Onde está
onde estão esses recursos, né? Perfeito, Paula. Já chegamos ao final da que conversa. Foi super rapidinho. Eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser saber mais sobre educação ambiental, sobre o que você faz. Eu descobri você pela internet, né? Foi por um artigo super legal que você escreveu. Então, como o pessoal fica sabendo? Bom, tem o meu Instagram, Paula_EDC, de educação. Tá. Tem meu e-mail, passo o e-mail? Pode passar. leme_paula@yahoo.com.br. Maravilha. E tem o LinkedIn também, Tem o né? LinkedIn também, Paula Leme Varkentin. Maravilha, muito obrigada, viu? Eu que Nossa, agradeço. fiquei sabendo de muita coisa que eu não tinha conhecimento. Que bom. Obrigada, gente. Obrigada. As minas